Bom dia, Apostila de Ciências, capítulo 4, a ciência do descobrimento. As grandes viagens de exploração, também conhecidas como grandes navegações, só foram possíveis graças ao avanço da tecnologia marítima, com a invenção da caravela e com o aperfeiçoamento de instrumentos como a bússola e o astrolábio. Para navegar, era preciso saber um bocado de ciência. A ampulheta. Parece que a ampulheta foi inventada no século VIII por um monge francês chamado Liprel. Ela serve para medir intervalos pequenos de tempo e exige muita atenção para ser virada quando a areia terminar de cair no novo recipiente de baixo. Caso contrário, perde-se de novo a noção de tempo. A ampulheta devia ser acertada de acordo com um relógio de sol. A bússola. As bússolas têm uma agulha imantada colocada horizontalmente sobre a rosa dos ventos, onde estão assinalados os pontos cardeais. Como a Terra pode ser considerada um enorme ímã de polos opostos, a agulha imantada indica sempre o norte geográfico. Uma vez determinado o norte, é fácil assinalar os outros pontos cardeais. Não se sabe exatamente quem inventou a bússola. Sabe-se apenas que para que ela fosse inventada foi preciso reunir um conjunto de conhecimentos, provavelmente produzidos em diversos lugares. Primeiro, foi necessário conhecer as propriedades magnéticas dos ímãs e o fato de que essas propriedades podiam ser transferidas para o próprio ferro, quando nele se esfregava um ímã. Depois, observou-se que o ferro magnetizado apontava para o norte, quando posto a flutuar. O próximo passo foi fixar a agulha magnética a um pivô e combinar a flutuação e fixação a esse pivô. Então foi bem complexo tudo isso. Tem como fazer essa experiência depois. O astrolábio. O astrolábio era um instrumento usado pelos antigos navegadores e astrônomos para medir a altura das estrelas e dos planetas acima da linha do horizonte. O astrolábio fornece as medidas em graus, minutos e segundos. Com as informações obtidas, os marinheiros podiam determinar a localização dos astros do céu e, dessa forma, tratar as rotas de viagem. Não se sabe bem quando nem por quem o astrolábio foi inventado, mas já era conhecido pelos antigos egípcios. O instrumento era tanto utilizado para localizar corpos celestes, como para indicar a hora, tanto de dia quanto de noite. A pessoa que utilizava o astrolábio tinha que ser um verdadeiro especialista. Para saber a hora, precisava, em primeiro lugar, determinar a posição de uma estrela com um ponto de mira. Depois, tinha que situar o mapa do céu representando aquela posição em relação ao prato. Por fim, devia colocar a régua em cima do signo do zodíaco correspondente de acordo com a data. Feito tudo isso, a hora ficava indicada pela régua sobre o círculo externo da matriz, que é dividida em 24 partes. Um astrolábio tem um disco que representa a Terra, chamado de prato, um mapa do céu, disco, e uma agulha que representa o Sol e a hora solar, régua. Todas essas peças são montadas sobre um corpo ou madre. Na outra extremidade há um ponto de mira, alidade e um círculo grudado que serve para medir a altura dos corpos celestes. Então, olha como é complexo. Temos a régua, o disco, o prato, madre e a alidade. Cada uma parte dessa tem uma importância. Os mapas. O mapa que estudamos no Atlas da escola é achatado, embora o mundo seja redondo.
Você já reparou que o Brasil fica sempre no mesmo lugar, embaixo e à esquerda? Ora, se o mundo é redondo, qualquer continente pode ficar no centro do mapa, bastando rearranjar os outros continentes com relação a ele. E por que o mundo foi arrumado dessa maneira que conhecemos? Os mapas começaram a ser feitos e estudados mais seriamente na época da expansão marítima, no século XV. Os europeus já desconfiavam que o mundo era redondo e que existiam outras terras além da Europa. Para comprovar essa teoria, partiam nas caravelas mar adentro, rumo ao desconhecido. Sempre faziam parte da tripulação os cartógrafos. Então, para fazer os mapas, era preciso levar uma pessoa que soubesse. As pessoas que faziam mapas são chamadas de cartógrafos, que traçavam os mapas, e os cosmógrafos, que não conheciam cartografia, mas tinham como função desenhar o mundo. Assim, os europeus traçaram os mapas conforme o próprio ponto de vista deles. E colocar a Europa no centro era natural, porque permitia que se tivesse uma boa visualização do mundo, inclusive para que se traçarem as novas rotas das caravelas. Então, caravelas, se vocês não sabem, eram aqueles navios antigos. O navio é caravela, né? Mas são aqueles que o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Então leiam com atenção essa parte, é só leitura. Mãos à obra.